A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia. Essa AVA é a terceira parte da aula dupla 8, aula 15 16, na terceira parte da aula 15. Nós estamos no período interbíblico, também chamado período de silêncio. Pode ser considerado do cativeiro até João Batista ou de Malaquias até Mateus. Nós estamos a ver aí a nossa linha de tempo milenar com os 7 períodos e nós já tratamos de alguns períodos, estamos agora no 6º período, mas já falamos dos outros 5 períodos anteriores e há ainda mais um período posterior que é o período de Jesus e a igreja, o 7º período, que é o período neotestamentário. Mas o período interbíblico ou de silêncio seria um período de 400 anos. Nós vimos lá no cativeiro todas aquelas realidades da história do cativeiro, inclusive com aquela questão dos 140 anos de retorno. Mas nós podemos fazer aí uma contagem de 400 anos, considerando a morte de Malaquias até o nascimento de João Batista como 400 anos. Nós temos então o período de silêncio, que foi de 400 anos ou 100 profetas. E agora nós vamos falar sobre esse império, que foi o império que destruiu o Império Medo-Persa. É bom lembrar que o Medo-Persa destruiu o Império de Babilônia. Então veio Babilônia, Medo-Persa e agora gregos. Depois dos gregos, romanos. O Império Grego, ele nasceu com Alexandre III, o filho de Filipe II. E esse Alexandre III, que também foi chamado de Alexandre o Grande, ele foi orientado por Aristóteles, que foi um dos três dos clássicos, né, dos filósofos. Então, Alexandre foi um aluno de Aristóteles. Esse Alexandre, o Alexandre o Grande, ele teve 33 anos de vida, de 356 a 323 a.C. Inicialmente ele era o rei da Macedônia, mas ele uniu as cidades gregas e se tornou o rei da Grécia e depois expandiu seu império, chegando mesmo a ser o grande império dos gregos. Nós estamos vendo aí o reino de Macedônia e o reino das cidades gregas. Ele uniu depois Macedônia e essas cidades gregas numa grande aliança e depois ele seguiu em frente para o Império Persa, que era lá na Turquia. O primeiro objetivo de Alexandre era o Egito. Com um exército de 32 mil soldados de infantaria e 5 mil de cavalaria, ele avançou para o sul, seguindo no mar, com uma frota de 100 navios. Tinha então 24 anos de idade. Por 2 vezes foi detido na costa pela Aliança Sírio-Palestina, que nós estamos falando ali daqueles reinos de Israel e aqueles reinos que estavam ali, naquela região, né? Fenícia, os sírios já parte daquele resto que sobrou do Império Persa no final, né, que acabou se formando um povo chamado Sírio, né? Então nós temos aí esses reinos, eles começaram impedindo. O que aconteceu então? O Alexandre o Grande, ele destruiu esses impérios, dominou esses reinos, esses reinos que já estavam dentro do reino Medo-Persa, porque ele queria chegar no Egito. Mas o que era a Grécia? Uma civilização europeia que mudou vários conceitos. Eles trouxeram a ideia da polis, né, que é a cidade, que tinha a democracia. Essa democracia não é a democracia dos dias atuais, tá? É uma democracia em que já existia a ideia do cidadão, mas o cidadão era o homem livre. Os escravos e as mulheres não participavam das votações que eram feitas nas polis. Eram votações em que se utilizava um cesto lá, um vaso, né, em que eles colocavam o seu voto.
E também foi ali que nasceu as escolas daquilo que se chamou filosofia, né? Ou amigo da sabedoria. Uma sociedade da filosofia, uma sociedade também sem uma moral bíblica. Na verdade, a sociedade grega era extremamente livre, aberta. Né? Então lá tinha sodomia, pedofilia, escravidão, necrofilia, idolatria, panteísmo. Tudo era a realidade daquela época. Era comum ter crianças escravas do sexo e até mesmo de cultos, né? Cultos pagãos. A adoração ao físico era algo forte dentro da cultura grega. E aí eles criaram aqueles esportes que foram chamados mais tarde de Olimpíadas. E os atletas eram atletas nus, porque eles adoravam o corpo e a formação de uma beleza que é chamada beleza grega. Os corpos sem pelo e brilhantes, fortes e esbeltos. É a formação da beleza grega que até hoje tem sido a beleza exportada do mundo chamado o mundo ocidental. Alexandre vence os fenícios, e isso é até uma profecia bíblica, né, com a queda de Tiro, que até isso se leva lá àquela profecia de Satanás, né, como rei de Tiro. E o que ele faz? Tiro era uma cidade fenícia que impedia a chegada dos navios gregos, porque eles eram os grandes navegadores da região. Então Alexandre foi dominá-la. E ele até chegou ao ponto, porque Tiro era uma ilha, de fazer uma ponte. E essa ponte, e o interessante é que essa ponte foi com os escombros da cidade costeira de Tiro. Então, literalmente, cumpre a profecia que fala que Tiro seria varrida para o mar. Né? Foi o que Alexandre fez. Ele destruiu aquela parte costeira, colocou toda ela no mar para formar uma ponte, né, até aquela ilha, e aí usou até, como vocês estão a ver aí, algumas coisas tecnológicas que para o domínio. Alexandre apenas fez uma visita em Jerusalém, pois tinha pouco tempo, havendo já perdido 9 meses com a resistência de Tiro e Gaza, e depois da queda de Gaza, apressou-se a seguir para o Egito, pelo caminho mais curto, deixando a conquista da região continental ao seu capitão Parmênion, que tomou posse dela sem dificuldade. Só a resistência do governador da província de Samaria teve de ser submetida à força, como castigo, fê-la povoar com uma colônia de macedônios. Então, nesse momento, muitos macedônios foram morar nessa região, e aí então aquilo que é chamado de samaritanos teve também mais uma mistura, né, que foi a mistura dos gregos. No Egito, que o recebeu como libertador, na verdade foi só uma estratégia, né, da rainha, do rei que estava lá, né, recebeu ele como um libertador. E Alexandre passou o inverno de 332 e 331 a.C. ali no Egito. E aí ele fundou uma cidade famosa, se tornou muito importante na história, principalmente do Novo Testamento também, né, até da igreja, foi muito importante, que é a cidade de Alexandria, que vem de Alexandre, né, na ponta mais saliente do delta do Nilo, né, onde era a antiga Gósen. A juventude de Pela da Macedônia e os povos da Grécia juntam-se aos seus soldados e confiam-vos a mim para que nos movam contra os bárbaros e nos libertemos da submissão persa, já que, como gregos, nós não devemos ser escravos de bárbaros. Quer dizer, a ideia do que eles tinham, até já começando essa ideia dos bárbaros, que depois passou também para os romanos. Alexandre conquista também a Babilônia e vai destruir a capital dos persas. É o fim do Império Medo-Persa. Alexandre tinha então a Fenícia, Israel, Egito, Babilônia,
e agora ia terminar o seu controle sobre a região com o Império Persa, ou seja, ele vai para a região da Índia também, né, porque os persas tinham ido para lá. Então ele vai conquistar o restante do domínio persa. Após conquistar Babilônia, Alexandre foi para a cidade de Suzã, uma das capitais do Império Aquêmida, Pérsia, capturou seus lendários tesouros. Ele então enviou o grosso do seu exército para Persépolis, usando a estrada real persa. O próprio Alexandre ficou na vanguarda, levando um grupo de soldados e atravessou os portões persas nas cordilheiras de Zagros, que eram defendidos por uma tropa comandada pelo sátrapa Ariobarzanes. Alexandre rapidamente superou essas defesas e avançou cidade adentro em Persépolis, saqueando seus tesouros. Em Persépolis, Alexandre deu permissão para que soldados saqueassem a cidade e tomassem os espólios pessoais. Alexandre ficou na cidade por 5 meses. Durante sua estadia, um incêndio começou no palácio leste de Xerxes, primeiro, que se espalhou pela cidade. Não se sabe se foi deliberado ou um acidente de um bêbado. Para alguns, foi ato de vingança pela queima de Acrópole de Atenas durante a Segunda Guerra Grego-Persa. Alexandre dominou os persas e todo o seu exército. Passou por Judá e apenas os tornou parte do império. Seu objetivo, como nós falamos, foi o Egito, mas então ele vai para a Índia, porque ele já tinha dominado o Egito. Ninguém tinha ido naquela direção, apenas os persas haviam ido para aquela direção, mas não tinham chegado aonde Alexandre chegou. Né? Então foi algo que nenhum outro império fez. Veja aí o tamanho do Império Grego. Né? O Império Grego, então, foi esse império que dominou essa região, chegou mesmo ali na região da Índia e o Egito. Né? E aí você pode ver também qual foi o caminho de Alexandre. Olha o caminho de Alexandre nos seus domínios. Se você quiser depois parar para ver com mais calma, pode ver aí o que está. Bom, então nós vemos aí esse período inicial do chamado período de silêncio, quando nós temos a queda do Império Persa e o início do Império Grego com Alexandre o Grande. Mas Alexandre o Grande foi a conquista inicial, ele começou com seus 24 anos e foi até os 33 anos nessas conquistas. Ele morreu de forma estranha e o seu reino acabou sendo dividido entre os seus generais. Alexandre não teve um filho e não deixou alguém que o seguisse. Por isso houve a guerra entre os seus generais e a divisão entre os seus generais do Império Grego. Houve também uma certa expansão por parte de alguns deles, mas sem dúvida, alguns dizem que o grande erro de Alexandre tenha sido ir para a Índia. Alguns até dizem que lá o seu exército se tornou insatisfeito com ele e talvez até lá ele tenha tido alguma doença que o levou à morte. Um detalhe interessante sobre Alexandre é que ele tinha, como os gregos era muito comum os gregos serem homossexuais. Mas ele não só era um homossexual, como ele era um assumido, né? Porque ele não teve filho e ele tinha um amante, que era um dos seus soldados. Mas então nós temos aí o início desse período com a conquista do Império Grego. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos, Ensino Superior de Teologia. Deus te abençoe, em nome de Jesus.